188. Viver em outro mundo. Capítulo 1051. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhados mortos-vivos de alto nível do Templo das Trevas encararam. Eles não esperavam que seu ataque acabasse tão cedo. Isso não foi rápido demais? Ao mesmo tempo, o que eram aquelas coisas disparadas da fortaleza? Como elas eram tão letais? Eles na verdade podem disparar nos mortos-vivos? Os mortos-vivos de alto nível do Templo das Trevas olhavam para a fortaleza. Eles realmente não sabiam o que fazer. Então neste momento, um dos mortos-vivos de alto nível mais esperto disse de repente: eles conseguiram cruzar o rio de sangue. Isso significa que não existem bestas espirituais de sangue aqui. Neste caso, podemos cruzar o rio. Vamos atacar seu núcleo e então voltar para cuidar deles. Os outros mortos-vivos contemplaram ao ouvir isso. Então de repente todos riram. O mais alto deles disse: certo, certo, você está certo. Como eles podem cruzar o rio, então também podemos. Vamos lá atacar seu núcleo. Depois disso, imediatamente direcionaram um grupo de mortos-vivos para sobrevoar o rio. Mas assim que cruzaram, as bestas espirituais de sangue atacaram. Além disso, as bestas desta vez pareciam ser mais poderosas que o normal. Nenhum morto-vivo que cruzou o rio sobreviveu ao ataque. Enfrentando essa situação, os mortos-vivos do Templo das Trevas pararam. Eles agora estavam cientes de que ainda havia bestas espirituais de sangue no rio de sangue. Querer cruzar o rio neste momento não seria uma tarefa fácil. Os mortos-vivos que comandavam o exército se reuniram mais uma vez. Cada um deles tinha expressões difíceis de olhar. Especialmente o morto-vivo que sugeriu cruzar o rio de sangue. Os outros mortos-vivos olharam para ele, não sabendo o que dizer. Eles sabiam que o conselho não foi uma má ideia, de fato era muito boa. Eles só subestimaram o exército da resistência. Depois de vários minutos de silêncio, um deles disse: devemos informar o Deus das Trevas sobre essa situação. Eu realmente não esperava que as bestas espirituais de sangue não atacassem o exército da resistência. Esse assunto é muito importante. Precisamos pedir ao Deus das Trevas para enviar reforços. Se não pudermos assumir essa fortaleza, então o exército da resistência terá uma base sólida no nosso território. À medida que avançam, eles serão capazes de sabotar muitos dos nossos planos. Eles serão capazes de atacar se eles quiserem enquanto estivermos em um estado passivo. O grupo assentiu. Embora eles não entendessem formações de batalha básica, a situação atual era simples o bastante para eles entenderem. Depois de ver que todos assentiram, o morto-vivo que sugeriu a ideia continuou: vamos enviar um grupo de volta para repassar a mensagem. Enquanto isso, podemos organizar nosso exército de 500 milhões para fazer algo. Mesmo se não pudermos assumir a fortaleza, ainda podemos sondar suas capacidades. E uma vez que o exército do Deus das Trevas chegar, podemos assumir completamente a fortaleza. O grupo assentiu. Então o morto-vivo que acabou de falar imediatamente organizou uma pequena equipe para informar o Deus das Trevas. Em seguida, arrumou outra equipe. Ele olhou para eles e disse: me escutem, seus covardes. Já estamos mortos, mas o Deus das Trevas nos deu outra vida. Nossas vidas pertencem ao Deus das Trevas. Temos um inimigo na nossa frente. Se não pudermos lidar com eles, então eles seriam uma ameaça para nosso Deus. Precisamos assumir essa fortaleza. Eu vou comandar pessoalmente essa equipe na linha traseira. Se eu achar alguém recuando, vou matá-lo imediatamente. Agora vão em frente, pelo Deus das Trevas. Os mortos-vivos gritaram alto: pelo Deus das Trevas. Então começaram a se lançar na direção da fortaleza. Os mortos-vivos do Templo das Trevas pareciam terem sido lobotomizados pelo homem por trás deles. Para seu Deus das Trevas, pareciam desligar sua racionalidade. Isso incluía seu instinto de preservar suas vidas. Zawai já estava preparado para essa situação. Pode-se dizer que se alguém quisesse controlar as pessoas sem uso do dinheiro, então teriam que contar com a fé. A melhor maneira de controlar os mortos-vivos era através do uso da fé. Naturalmente, aquele que usou esse método era o homem por trás do Templo das Trevas.
Isso explica a explosão de moral quando as palavras Deus das Trevas foram mencionadas. Zhao Ai tinha pensado sobre isso antes, então realmente não ficou muito surpreso. Ele não fez nenhum movimento ou repassou algum comando. Ele planejou deixar tudo com Lexi e as meninas, elas eram boas nessas coisas. Agora que sua moral foi levantada, os mortos-vivos do Templo das Trevas começaram a se apressar na direção da fortaleza. Contudo, o que os aguardava a 1 quilômetro de distância da fortaleza foram ataques sem fim. Tanto os canhões mágicos quanto os javelins fizeram sua parte. Eles eram produtos avançados produzidos pela máquina de processamento atualizada, então não havia necessidade de duvidar da sua qualidade. Adicionalmente, havia munição suficiente. E com os mortos-vivos do Templo das Trevas sendo desorganizados, assumir a fortaleza era praticamente impossível. Os mortos-vivos de alto nível não participaram do ataque e apenas observaram a fortaleza. Eles queriam ver as capacidades defensivas da estrutura. Depois de observar por algum tempo, esses mortos-vivos não podiam fazer nada além de reconhecer que as defesas da fortaleza eram anormais. A fortaleza parecia ser uma máquina de ataque infinita. Querer alcançar as muralhas da fortaleza parecia ser impossível. Algum tempo depois que o ataque começou, um mortos-vivos de alto nível falou de repente: "Não podemos só ficar atacando desse jeito. Precisamos achar uma solução." O outro morto-vivo olhou para ele, então suspirou e disse: "Reúne os Lixe, os mortos-vivos arqueiros também. Faça os Lixe se esgueirarem na fortaleza e atacarem com magia. Usaremos os arqueiros para desviar sua atenção dos Lixe." Os outros mortos-vivos não tinham outras ideias, portanto, concordaram. Logo, um grande número de Lixe, bem como mortos-vivos arqueiros foram organizados. Os arcos e flechas dos arqueiros eram feitos de ossos. Os arcos foram refinados de seus próprios corpos. Mortos-vivos que escolheram esse caminho só podiam lutar de longe. Os corpos dos mortos-vivos arqueiros pareciam mais frágeis comparado aos outros. Mas em troca, isso os deixou mais ágeis. As flechas que usavam foram feitas de ossos comumente encontrados no submundo. Mas cada um deles teria cerca de 10 flechas refinadas de seus próprios corpos. Essas flechas eram as verdadeiras assassinas. Cada uma delas tinha sua própria propriedade especial. Depois que os arqueiros e os Lixe foram reunidos, os mortos-vivos de alto nível imediatamente repassaram as ordens. Os arqueiros e os Lixe rapidamente entenderam seu propósito e se prepararam. Para ser honesto, se os mortos-vivos arqueiros usassem flechas comuns, então seria impossível para eles alcançarem a fortaleza enquanto mantinham uma distância segura. Para atrair a atenção da fortaleza, teriam que usar suas flechas especiais. Não demorou muito até os mortos-vivos arqueiros chegarem um pouco além da linha de 1 quilômetro. Então, sob o comando de um morto-vivo de alto nível, eles começaram a disparar suas flechas ao mesmo tempo. Quando as flechas foram disparadas, os Lixe começaram a ir na direção da fortaleza. Os mortos-vivos de alto nível focaram sua atenção na fortaleza. Eles queriam ver como a fortaleza responderia. Originalmente, nas mentes desses mortos-vivos de alto nível, batalhas não eram nada mais que liderar um grupo, colidir por algum tempo, e então fazer os especialistas lutarem para descobrir o vencedor. Mas agora, a fortaleza tinha lhes ensinado que uma guerra não era tão simples. Esses mortos-vivos sabiam que guerras eram como batalhas entre dois especialistas. Um precisava ter a capacidade de entender a sua força e a dos inimigos. Se eles não fossem bons, então eles perderiam, e em troca teria mais pressão durante a luta. Sob os olhares dos mortos-vivos de alto nível, a fortaleza de repente levantou uma cortina vermelha brilhante, protegendo tudo. As flechas que encostavam nesta cortina foram explodidas. Elas se tornaram inúteis. Eles também viram a fortaleza disparar outra rodada de seus canhões mágicos. Contudo, essa saraivada não foi na direção dos mortos-vivos arqueiros, mas em uma direção diferente. Depois que os disparos dos canhões mágicos explodiram, foi possível ver almas ardentes no chão. Era óbvio que esse foi o local onde os Lixe estavam. Após ver essa situação, os mortos-vivos de alto nível não podiam mais ficar sentados. Eles não esperavam que o inimigo fosse capaz de detectar os Lixe escondidos. Isso também os deixou muito curiosos. Deve-se saber que uma técnica de furtividade dos Lixe era algo que mesmo mortos-vivos de alto nível não seriam capazes de encontrar.
Um lixo escondido não emitia energia nem fazia barulho. Mas apesar dessas coisas, a fortaleza foi capaz de achá-los. A fortaleza certamente não era simples. Eles também sabiam que, embora a habilidade de furtividade da raça Lich fosse formidável, ainda estava em conformidade às regras dos céus e da terra. Era impossível para os Lich alcançar a furtividade perfeita. Os mortos-vivos do Templo das Trevas continuaram atacando por mais 10 vezes. Mas cada vez, eles foram repelidos pela fortaleza de Zawai. Também, todas as almas ardentes foram levadas para o espaço. Essas almas ardentes eram bons recursos para melhorar os mortos-vivos. Nesses ataques, o Templo das Trevas perdeu muito. Eles não tinham formações, apenas avançaram cegamente, e então depois de algum tempo recuariam. No final dos ataques, o Templo das Trevas já tinha perdido 100 milhões de mortos-vivos. Isso exibia quão trágico era a sua situação atual. Viver em outro mundo. Capítulo 1052. O Templo das Trevas sitiou a fortaleza por 3 dias. Os ataques feitos nesses 3 dias custaram ao Templo das Trevas 200 milhões de mortos-vivos. Mas mesmo com tamanha perda, nem tocaram nas muralhas da fortaleza, nem mesmo chegaram no fosso. O poder de fogo da fortaleza era simplesmente poderoso demais. Esse foi o primeiro encontro com o Templo das Trevas com esse tipo de defesa. Eles realmente não sabiam o que fazer. Embora esses mortos-vivos praticamente não temessem a morte, não ser capaz nem mesmo de entrar em contato com o inimigo os deixou frustrados. Neste ponto, o moral do exército do Templo das Trevas estava bem baixo. Os líderes do exército do Templo das Trevas não sabiam o que fazer. Na verdade, o Templo das Trevas não tinha exército formal. Com esse conjunto, seria impossível para eles capturarem a fortaleza. Porém, o exército do Templo das Trevas ainda não havia recuado. Eles estavam esperando os reforços. Eles enviaram sua mensagem 3 dias atrás. No mínimo, os reforços levariam 10 dias. Por causa disso, o exército do Templo das Trevas só podia esperar. Neste meio tempo, estavam com medo de atacar a fortaleza. Se continuassem atacando, então sem dúvida seriam eliminados. O Templo das Trevas reuniu 500 milhões de mortos-vivos no seu exército. E somente em 3 dias, perderam 200 milhões. Se as coisas continuassem assim, não durariam 10 dias. Os mortos-vivos de alto nível do Templo das Trevas pensaram inicialmente em atacar. Contudo, os resultados não eram ideais. A Dizon e os outros simplesmente não os deixaram fazer um movimento. Embora tenham feito mais de uma rodada de ataque, as defesas da fortaleza não lhes deram nenhuma oportunidade de sucesso. Sem falar no fato de que a Dizon e os outros estavam presentes no topo das muralhas. Neste caso, os mortos-vivos de alto nível escolheram cercar a fortaleza sem atacar. Enquanto isso estava acontecendo, Zawa estava prestando atenção na resposta do Templo das Trevas. As pessoas enviando a mensagem foram muito rápidas. Como não havia necessidade de se mover ao lado de um exército, eles estavam livres de um enorme incômodo. Não demorou muito tempo para eles chegarem no Templo das Trevas. Atualmente, o Templo das Trevas estava enfrentando a Aliança Neutra. Pode até mesmo ser possível que eles só estivessem aguardando as notícias da derrota do exército da Resistência. Desde que a Batalha da Fortaleza foi colocada em espera, Litsi finalmente teve tempo para relaxar. Na verdade, pode-se dizer que a fortaleza já estava completamente segura. Especialmente no submundo onde o Templo das Trevas não tinha muita estratégia em seus ataques. Por causa disso, Litsi foi capaz de realizar sua tarefa com facilidade. Ela nem mesmo usou as bestas espirituais de sangue no fosso. As bestas foram preparadas como prato principal para o exército inimigo. Nos próximos dias, a fortaleza permaneceu calma. Embora Zawai tivesse força para matar todos eles com facilidade, essa ação apenas alertaria o Templo das Trevas. Portanto, apenas reteve sua mão e aguardou pelo Templo das Trevas tomar uma decisão. Assim como Zawai calculou, os mensageiros chegaram no Templo das Trevas com o relatório no tempo apropriado. Embora o Deus das Trevas estivesse em uma fase assassina agora, ainda enviou tropas para o Rio de Sangue com o objetivo de erradicar o exército da Resistência. A postura atual do Deus das Trevas confirmou as teorias de Zawai. O Deus das Trevas certamente era uma encarnação. Além disso, parecia que não poderia deixar o Templo das Trevas. Essas eram boas notícias para Zawai.
Como o exército do Templo das Trevas já tinha sido despachado, reajustar sua posição foi muito rápido. Zhao Ai calculou que eles levariam 10 dias para chegar no Rio de Sangue, mas de fato levou apenas 9 dias. Haviam muitos mortos-vivos que foram deixados para trás nesta operação. Olhando para a marcha bagunçada, Zhao Ai não sabia o que dizer. Se não puder vencer contra esse tipo de inimigo, então também pode se matar com uma barra de tofu. O exército enviado pelo Templo das Trevas desta vez enumerava 5 bilhões. Também haveria um fluxo contínuo de reforços vindo nos próximos dias. Porém, esse número de tropas não era muito aos olhos de Zhao Ai. Se não estivesse planejando acabar com essa guerra o mais cedo possível, então apenas abandonaria seu plano de atacar o Templo das Trevas e simplesmente marcharia com seu exército adiante enquanto matava todos que encontravam. Desta vez, o Templo das Trevas enviou a maioria das suas tropas para o Rio de Sangue. A cidade divina do Templo das Trevas tinha apenas 500 mil mortos-vivos restantes. Embora essa cidade parecesse com um centro comercial, contanto que uma emergência surja, todos podem se tornar soldados qualificados. Afinal, cada morto-vivo do submundo nasceu para lutar. Também havia 4 cidades satélites em volta da cidade divina. Cada cidade tinha cerca de 200 mil mortos-vivos. Quando necessário, esses mortos-vivos poderiam apresentar um exército com força que não podia ser subestimada. Zhao Ai descobriu que os mortos-vivos na cidade divina não seriam usados em batalha. Parecia que o Deus das Trevas era muito cuidadoso. No entanto, Zhao Ai já estava preparado para essa situação. Era impossível o inimigo não se proteger. Enquanto um exército grande o bastante fosse preparado pelo Templo das Trevas, Zhao Ai não se importaria com aqueles deixados para trás. Depois que os mortos-vivos do Templo das Trevas chegaram na fortaleza, só tiveram um simples descanso antes de atacar. Mas neste momento, Zhao Ai não foi atacar a cidade divina. Ele aguardou, ainda havia tropas seguindo atrás. Ele teve que esperar até todos os soldados chegarem antes de atacar a cidade divina. Em 3 dias, todo o exército finalmente seria reunido na fortaleza. Zhao Ai fez alguns cálculos e o exército do Templo das Trevas no final enumeraria quase 10 bilhões. Esse era um número enorme. Contudo, Zhao Ai não estava preocupado. Pelo contrário, estava contente. Com todos esses soldados aqui, o ataque de Zhao Ai no núcleo do Templo das Trevas seria mais tranquilo. No segundo dia após a chegada do exército inimigo na fortaleza, Zhao Ai levou 10 milhões de mortos-vivos para a cidade divina do Templo das Trevas. Quando Zhao Ai saiu, dividiu o exército em 2 lotes. Um grupo cercaria a cidade divina, enquanto o outro defendia a vizinhança. Assim como Zhao Ai pensou, quando os mortos-vivos do Templo das Trevas viram que eles haviam sido cercados, imediatamente saíram e atacaram. Porém, rapidamente foram encontrados com uma intensa retaliação. Os mortos-vivos que Zhao Ai levou desta vez eram os velhos mortos-vivos do espaço. Eles haviam lutado várias batalhas e eram muito habilidosos mesmo sem instruções. Eles também eram bem versados em formações de batalha. Sem falar que Megan era comandante. O cerco imediatamente convergiu para o Templo das Trevas. Embora parecesse estar protegendo o templo, isso foi feito para que ninguém fosse capaz de escapar. Zhao Ai parou de prestar atenção nas batalhas e observou com cuidado o Templo das Trevas. O templo foi completamente feito de ossos negros. Tinha cerca de 100 metros e ocupava uma área de terra de cerca de 1000 metros quadrados. O estilo arquitetônico do prédio fez Zhao Ai sentir como se fosse uma típica arquitetura chinesa. Seu grande salão tinha 2 portas gigantes de osso. As portas foram gravadas com vários monstros. O teto do templo era feito com placas de osso, e também tinha beiras arrebitadas. Em cada canto do teto havia monstros esqueléticos. O local todo parecia com um templo mal assombrado. Os designs de monstros incluíam um híbrido de pássaro, peixe e inseto. Aqueles gravados nas portas eram esculturas tradicionais de leões e feras, assim como aqueles nas portas antigas. Conforme Zhao Ai inspecionava a aparência do local com cuidado, uma voz de repente veio de dentro. Por que está parado aí? Desde que você veio, por que não entra? Zhao Ai sorriu levemente e então respondeu, obrigado pela sua hospitalidade. Ele disse isso como se estivesse visitando a casa de um amigo. Então prosseguiu lentamente para o grande salão. Porém, assim que estava prestes a entrar no salão,
Os olhos dos monstros na porta se iluminaram com chamas de repente. Eles se viraram para Zhao Ai e rugiram, como se estivessem prestes a atacar. Zhao Ai apenas sorriu. Ele não parou e continuou caminhando. Neste momento, a voz dentro do salão disse: "Sentados. Deixe-o passar." Depois disso, os monstros ficaram em silêncio. Zhao Ai entrou no salão com calma. O salão foi construído como um palácio, mas era maior que um salão comum. O local inteiro tinha um total de 9 degraus. Cada degrau apresentava um status superior ao outro. No 9º degrau estava uma cadeira feita de ossos. A cama da cadeira era feita de couro. Em cima da cadeira estava o crânio de um dragão enorme. O crânio parecia olhar para Zhao Ai, dando uma pressão intensa. Sentado na cadeira estava uma pessoa que não parecia com um morto-vivo. Suas roupas eram negras e estava bordada com todos os tipos de esqueletos. Na sua mão estava um cetro feito de ossos. No final do cetro havia um crânio. O cetro inteiro era dourado. Todavia, embutida nos olhos do crânio estavam 2 pedras vermelhas. Isso fez o cetro parecer que era um fantasma que podia morder a qualquer momento. A pessoa era magra, parecendo com ossos cobertos por uma camada de pele. Ele tinha cabelos brancos como a grama. Seus 2 olhos cintilavam com chamas fantasmagóricas enquanto olhava para Zhao Ai. Zhao Ai pôde confirmar que aquelas não eram almas ardentes, mas sim o resultado de um certo método de cultivo. A pessoa também estava o inspecionando. Zhao Ai tinha a aparência do faraó sombrio enquanto segurava seu cajado fantasma de sangue. Depois de algum tempo, a pessoa disse: "Você é um morto-vivo?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Naturalmente, sou como você, não um morto-vivo." A expressão mudou. Ele imediatamente respondeu: "Quem enviou você? Você realmente ousa perturbar meus planos? Só porque este imperador fantasma do vento permaneceu quieto todos esses anos, não significa que fiquei mole." Viver em outro mundo. Capítulo 1053. Após ouvir o imperador fantasma do vento Zhao Ai não pôde deixar de encarar. Então rapidamente entendeu que o imperador fantasma estava sondando. Primeiro perguntou para Zhao Ai sobre quem enviou e então se introduziu. Isso era para ver a sua reação. Zhao Ai agora tinha certeza que o imperador fantasma do vento era do reino do cultivo e que era um personagem feroz. O palpite de Zhao Ai não estava errado. O imperador fantasma do vento verdadeiramente era um personagem difícil de lidar no reino do cultivo. O cultivo dessa pessoa no Dao fantasma era incomensuravelmente profundo, ao ponto de estar no controle de incontáveis fantasmas. Além disso, suas técnicas do vento eram incomparáveis sob os céus. Ao mesmo tempo, essa pessoa tinha a atitude de guardar rancor. Ele não se importou com seu status. Houve um caso em que os anciões de uma enorme seita conseguiram ofendê-lo, então ele não hesitou e alvejou os discípulos de baixo nível da seita. Esse era um ato que alguém de seu nível geralmente não faria. Como seu cultivo era bem poderoso, mesmo que não pudesse te derrotar, você ainda não seria capaz de pegá-lo. Portanto, no reino do cultivo, o nome Imperador Fantasma do Vento sempre induziria dores de cabeça naqueles que ouviam. No reino do cultivo, sua família ou seita ser forte não significava necessariamente que ninguém o provocaria. Pessoas como o Imperador Fantasma do Vento desconsideravam completamente honra e respeito. Esses tipos de pessoas malignas eram aqueles que davam dores de cabeça mais dolorosas. Infelizmente para o Imperador Fantasma do Vento hoje não era seu dia de sorte. Isso porque ele estava contra Zhao Ai. Também, Zhao Ai não era do reino do cultivo, algo que o Imperador Fantasma do Vento não esperava. Zhao Ai olhou para o Imperador Fantasma do Vento e sorriu. Este aqui cumprimenta o Imperador Fantasma. Por favor me perdoe, eu nunca ouvi falar do nome Imperador Fantasma antes de hoje. Eu só vim aqui pedir o Imperador Fantasma para deixar o submundo. Este lugar pertence a mim. O Imperador Fantasma do Vento olhou para Zhao Ai. Ele não sabia o que dizer. O tom e voz de Zhao Ai parecia muito respeitoso. Porém, o conteúdo da mensagem dele era indelicado. Este foi o primeiro encontro do imperador com esse tipo de situação em muito tempo. Depois de um tempo, o Imperador Fantasma do Vento finalmente reagiu. Seu rosto ficou azul quando ele disse: "Garoto, você sabe com quem está falando. Diga-me quem enviou você?" Mesmo a pessoa que lhe enviou não ousaria falar comigo desta maneira. Zhao Ai queria revirar os olhos, mas de repente teve uma ideia. Ele riu e disse:
Imperador Fantasma do Vento Yin, se eu dissesse que nunca ouvi falar do seu nome, então eu nunca ouvi falar. Também, não tenho medo de te dizer quem me mandou. A pessoa que me enviou é mais poderosa que você. Ele não só controla o reino divino, mas também controla o continente Ark, o reino demoníaco, o plano bárbaro e muitos outros grandes e pequenos planos. Ele é alguém que você não pode se comparar. Embora Zhao Ai não tenha dito o nome da pessoa, o mero fato daquela pessoa controlar o reino divino, reino demoníaco, continente Ark e o plano bárbaro eram pistas o bastante para o Imperador Fantasma do Vento Yin saber que a pessoa era Lu Wei. Mesmo que Zhao Ai realmente não soubesse quem o Imperador Fantasma do Vento Yin fosse, ele sabia que seria melhor se Lu Wei tivesse mais inimigos. Também, o motivo pelo qual mencionou o continente Ark e o plano bárbaro foi porque não queria que o Imperador Fantasma do Vento Yin errasse de pessoa. Afinal, o reino divino e o reino demoníaco eram nomes que planos de alto nível teriam normalmente. Não haveria sentido se o Imperador Fantasma do Vento Yin achasse a pessoa errada. Na verdade, o palpite de Zhao Ai estava correto. No reino do cultivo, havia grupos que controlavam outros planos, mas não tanto quanto Zhao Ai pensava. Mas mesmo assim, havia planos que se chamavam de reino divino e reino demoníaco. Afinal, as pessoas nesses planos não estariam cientes do reino do cultivo, bem como os inúmeros outros planos. Se os líderes desses planos sentiam orgulho de sua casa, iriam querer se colocar em uma posição dominadora. E o que era mais dominador que chamar seu plano de reino divino ou reino demoníaco? Quando o Imperador Fantasma do Vento Yin ouviu Zhao Ai, seus olhos cintilaram antes de bufar friamente, e mesmo assim, aqueles que ofendem o Imperador Fantasma do Vento Yin não serão capazes de escapar. Hoje, vou capturar e refinar sua alma. Me certificarei de que você não seja capaz de reencarnar. Zhao Ai riu e respondeu, Imperador Fantasma do Vento Yin, você se superestima. Mesmo que seja poderoso, este não é o reino do cultivo, este é o submundo. É impossível seu corpo real vir aqui, apenas sua encarnação. Quão forte você é agora? 1/10. 1/20. Você ainda quer me capturar com essa força? Você está sonhando. E também pode parar de usar sua força espiritual em mim. Imperador Fantasma do Vento Yin, não sabia que você era tão ingênuo. Após ouvir isso, a expressão do Imperador Fantasma do Vento Yin sofreu uma mudança drástica. O que Zhao Ai disse não estava errado. Ele já estava sendo atacado no momento em que entrou no salão. Zhao Ai só fingiu que não havia descoberto. Ele aproveitou para falar nesse momento para causar um golpe na confiança do Imperador Fantasma. Ele não sabia por quanto tempo o Imperador Fantasma do Vento Yin tinha vivido e também não sabia quantos velhos monstros o Imperador Fantasma derrotou. Por causa disso, Zhao Ai não se atreveu a tratar esse assunto de maneira leve. Antes de entrar no Templo das Trevas, ele já fez o scanner analisar a área. O design e construção do templo não era apenas para aparência, também era crucial para essa luta. Construído ao longo do Templo das Trevas estavam inúmeras formações. Algumas dessas formações focavam em controlar mortos-vivos, enquanto algumas funcionavam para melhorar a força espiritual do Imperador Fantasma do Vento Yin. Naturalmente, o Imperador Fantasma do Vento Yin estava ciente que sua encarnação não era invencível no submundo. Por causa disso, precisava ampliar sua força e amplificar sua força espiritual era a melhor escolha. Enquanto construía o Templo das Trevas, ele garantiu a instalação de formações mágicas para melhorar sua força espiritual. Outro motivo dessas formações era para proteger sua encarnação. A encarnação não é muito forte no submundo. Também, o Imperador Fantasma do Vento Yin descobriu algo. A névoa negra no submundo tinha uma influência na encarnação. Se a névoa negra existisse próximo da encarnação, então a mesma poderia sair do controle e se tornar uma criatura morta-viva independente no submundo. O Imperador Fantasma do Vento Yin certamente não deixaria isso acontecer. Portanto, fez o Templo das Trevas para proteger a encarnação, mantendo a névoa negra longe do templo. Foi por esse motivo que o Imperador Fantasma não podia sair do templo. O Imperador Fantasma do Vento Yin já tinha descoberto a peculiaridade sobre Zhao Ai. Mesmo com seu entendimento profundo, não conseguia ver a força profunda de Zhao Ai. Isso fez o Imperador Fantasma ficar surpreso. Por causa disso, decidiu lidar com Zhao Ai desde o começo. No momento que Zhao Ai estava prestes a entrar no salão,
Os movimentos do Imperador Fantasma já haviam começado. Dos monstros na porta às palavras ditas, tudo foi feito para exercer pressão em Zhao Ai e o último parecia ter caído na sua armadilha. No entanto, o Imperador Fantasma do Vento Yin não esperava que Zhao Ai também tivesse planejado contra ele e que começou muito mais cedo. A análise de Zhao Ai do Templo das Trevas não deu em nada. Desde que adquiriu a herança do clã Defensor do Coração, foi capaz de aprender sobre as formações que foram analisadas pelos Khmer. Ele sabia que o Templo das Trevas na verdade era a arma do Imperador Fantasma do Vento Yin, uma arma muito formidável. Essa não só arma podia proteger o Imperador Fantasma, também podia lidar com os inimigos que ousavam entrar no Templo das Trevas. Porém, Zhao Ai ainda decidiu entrar no Templo das Trevas. Ele queria ver quão forte o Imperador Fantasma do Vento Yin realmente era. Mais importante, Zhao Ai queria capturar a encarnação do Imperador Fantasma para que pudesse ganhar um entendimento melhor do reino do Kyutivo. O rosto do Imperador Fantasma do Vento Yin ficou pálido enquanto olhavam para Zhao Ai. Então, com os dentes rangidos, disse: Bom. Não pensei que você estaria ciente disso por tanto tempo. Contudo, você entrou no meu Templo das Trevas. Nem mesmo pense em escapar. Zhao Ai sorriu levemente e disse: Eu realmente não sei como esse templo poderia ser uma ameaça para mim. Embora você tenha organizado formações mágicas, essas formações apenas amplificam seus ataques espirituais ou prendem seus inimigos. Essas formações são inúteis contra mim. Imperador Fantasma do Vento Yin, te aconselho a remover sua encarnação. Ou então, não me culpe se eu escolher refiná-la. O Imperador Fantasma do Vento Yin riu e disse: Tudo bem, garoto. Você realmente é arrogante. Você é a primeira pessoa que fala comigo desse jeito em muitos anos. Ah! Você acha que pode resistir aos ataques espirituais do templo? Você esqueceu sobre aquelas bestas ósseas? Você está ciente de que tipo de bestas ósseas são? Zhao Ai sorriu levemente e respondeu: Não ousaria subestimar os esquemas do Imperador Fantasma. Aquelas bestas ósseas devem ser monstros famosos no reino do Kyutivo. Para aumentar sua segurança, você matou aqueles monstros e enviou para o submundo com o objetivo de proteger sua encarnação. Mesmo que estejam mortas, ainda são formidáveis. Mais importante, você refinou essas bestas e as transformou em seu fantoche. Eu disse algo errado. A expressão do Imperador Fantasma do Vento Yin escureceu. Ele não esperava que Zhao Ai soubesse de tantas coisas. Isso era equivalente a termo de suas cartas expostas. O Imperador Fantasma do Vento Yin gritou com raiva: É inútil dizer mais. Vou deixar meus subordinados falarem. Então a figura do Imperador Fantasma voou e lentamente se escondeu dentro do Templo das Trevas. Ao mesmo tempo, várias bestas ósseas inundaram o salão. As bestas ósseas se apressaram para o salão, mas em um piscar de olhos desapareceram. Zhao Ai também descobriu que a paisagem circundante havia mudado. Não era mais o Templo das Trevas. Ao invés disso, parecia ser dentro de uma floresta fantasma. Haviam vários fantasmas maliciosos vagando por toda parte. Zhao Ai sabia que o Imperador Fantasma já tinha ativado sua formação. Essa formação era do mesmo tipo que a formação de abate dos 5 elementos. Era uma formação com o objetivo de matar. Contudo, Zhao Ai não estava preocupado. Ele também sabia que as bestas ósseas deveriam estar na vizinhança aguardando por uma oportunidade para atacá-lo. Ele só queria ver quão poderosa essa formação de abate realmente era. Zhao Ai já tinha feito Kair vasculhar a formação. De fato, quando a formação começou, Laura e Kair já estavam prestando atenção no monitor. Essa formação de abate não era tão boa quanto a formação de abate dos 5 elementos. Embora Zhao Ai pudesse ver muitos fantasmas em volta dele, esses fantasmas pareciam ser completamente inofensivos. Aqueles que podem atacar eram aquelas bestas ósseas que estavam aguardando para fazer a emboscada. No monitor do espaço, esses fantasmas não foram mostrados. Isso significa que os fantasmas não tinham poder de ataque. Eles só foram usados para assustar pessoas e fazerem sons. Por outro lado, as bestas ósseas claramente foram exibidas no monitor. Por causa disso, não estava nem um pouco preocupado. Zhao Ai permaneceu de pé em silêncio e observou os fantasmas. Embora os fantasmas parecessem muito reais, assim como fantasmas maliciosos reais, Zhao Ai só os considerava como peças de exibição em um filme. Não eram nem um pouco ameaçadores.
Zhao teve muito contato com mortos-vivos. Então, com relação a coisas como fantasmas, certamente não sentiria nada. Por outro lado, a expressão do Imperador Fantasma do Vento Yin era bastante feia enquanto olhava para a reação de Zhao. Essa formação era uma imitação da arma do Imperador Fantasma, formação dos 10.000 fantasmas do cetro dos 10.000 fantasmas. Mas diferente do real, os fantasmas desta formação eram quase ilusórios. Somente depois de absorver a névoa negra por um período de tempo que esses fantasmas se transformariam e realizariam ataques físicos. Os fantasmas do verdadeiro cetro dos 10.000 fantasmas eram incomparavelmente poderosos. O cetro dos 10.000 fantasmas do Imperador Fantasmas do Vento Yin era o cetro dourado que ele estava segurando. Contudo, aquele cetro também era apenas uma encarnação. O Imperador Fantasma certamente não enviaria seu tesouro mais importante para o submundo. Ele colocou muito esforço em desenvolver o tesouro e também era a fonte do seu maior poder. Uma pessoa como o Imperador Fantasma do Vento Yin pode-se dizer ter inimigos em todos os locais. Por causa disso, não ousaria nem mesmo pensar em se separar da sua arma mais importante. Embora fosse muito útil para seu cultivo enviar o cetro, preservar sua própria vida era muito mais importante. O Imperador Fantasma do Vento Yin não disse isso para Zhao, mas ele vinha se comportando há bastante tempo. Contudo, isso não foi devido à sua própria decisão. Isso se deve porque o Imperador Fantasma havia ofendido uma pessoa muito forte. Se ele fosse encontrado por esse inimigo, então estaria em grandes problemas. Por causa disso, o Imperador Fantasma se comportou e focou em administrar o submundo. Viver em outro mundo. Capítulo 1054. Zhao olhou para os fantasmas. Ele sentiu que os fantasmas estavam encenando para atacar. Ao mesmo tempo, pôde sentir os fantasmas absorvendo a névoa negra e começaram a se materializar. A força espiritual de Zhao foi melhorada muito. Adicionalmente, ele tem treinado como usar sua força espiritual com Berri esses últimos dias. Por causa disso, agora era bastante habilidoso no uso de sua força espiritual. Pode-se dizer que embora as Sucubo não sejam as mais fortes quando se trata de força espiritual, nenhuma outra raça poderia se comparar a elas quando se trata de controle. As Sucubo nasceram com força espiritual, era sua habilidade racial. Não se deve subestimar essa habilidade inata. Era dito que alcançar o auge precisava de 99% de diligência e 1% de talento. Esse 1% de talento frequentemente era muito mais importante que os outros 99%. Assim como os anões nasciam com a sensibilidade para com metais, as Sucubo nasciam com o controle da força espiritual em um nível minucioso. Controle minucioso e controle comum eram completamente diferentes. Se o controle comum era costurar roupas, esse controle minucioso era bordado. O controle minucioso era transformar a força espiritual em filamentos e controlá-la. E isso não era uma abordagem de duas etapas, também era um ato de equilíbrio sobre o que fazer. Zhao treinou no controle minucioso de sua força espiritual porque tinha analisado as formações do Templo das Trevas de antemão, ele estava preparado para esse ataque. Assim que o Imperador Fantasma do Vento Yin lançou a formação, Zhao imediatamente controlou sua força espiritual para cobrir a formação toda. Ele foi capaz de olhar para a formação por causa desta habilidade. Isso lhe permitia não só saber que os fantasmas podiam fazer ataques espirituais, mas eles também podiam infligir dano físico. Isso deixou Zhao surpreso. Ataques físicos e espirituais eram totalmente diferentes. Além disso, era muito difícil se defender contra esse tipo de ataque transformador. Por exemplo, um fantasma se jogaria em Zhao, mas o fantasma apenas atravessaria seu corpo e não iria feri-lo. No momento seguinte, quando um fantasma voaria na direção de Zhao, ele poderia escolher ignorá-lo. Porém, desta vez, o fantasma de repente faria um ataque. Neste caso, as consequências seriam inimagináveis. Por causa disso, Zhao estava pensando que a formação era adaptável e forte. Contudo, não sabia que a formação realmente não teve tantos efeitos. Essa formação coleta e refina 10.000 almas vivas. Então liberaria as almas para atacar o inimigo. Sua única estratégia era o enxame de fantasmas, mais nada. A alma viva de uma pessoa e almas ardentes eram completamente diferentes. Almas ardentes eram almas mutadas que permitiam aos mortos-vivos absorver a energia e obter vida. Por outro lado, almas vivas eram almas obtidas após a morte de um ser vivo.
Era coisa que fazia humanos ficarem mais fortes quando estavam vivos. Também os permitia reencarnar após a morte. Se seu dono tivesse ressentimentos quando estavam vivos, as almas se tornariam fantasmas malignos. Era completamente diferente das almas ardentes. O Imperador Fantasma do Vento Yin também estava prestando atenção em Zhao Ai. Depois de vê-lo parado ali, o Imperador Fantasma começou a formar ideias em sua mente. Mas não estava pensando que Zhao Ai não ousava se mover. Ele não lutou contra Zhao Ai antes, e mesmo que sua encarnação não fosse muito forte no submundo, ainda teve seus entendimentos. Ele sabia que Zhao Ai não era fraco. Pode-se dizer que Zhao Ai foi a pessoa mais forte que já conheceu depois de entrar no submundo. Essa formação não devia ser o bastante para assustá-lo. De fato, o uso de formação dos 10.000 fantasmas era apenas para cercar Zhao Ai e confundir sua visão e audição. Desta maneira, as bestas ósseas seriam capazes de achar uma oportunidade para fazer um ataque. Zhao Ai estava prestando atenção tanto na formação quanto nas bestas ósseas. E em ambos os aspectos, Zhao Ai não foi capaz de achar nada de especial. Então, enquanto observava o Templo das Trevas, descobriu que havia uma pequena formação no crânio de uma besta óssea. Isso o deixou surpreso. Então investigou o crânio para ver se havia algo mais especial. Originalmente, Zhao Ai não foi capaz de ver nenhuma diferença entre essas bestas ósseas e as bestas do submundo. Mas então, Kair lhe lembrou. Depois de olhar para os crânios das bestas ósseas, Kair disse de repente: Jovem mestre, essas bestas não são do submundo. Elas têm olhos. Aquelas palavras lembraram Zhao Ai que as bestas no submundo não têm olhos. Por outro lado, essas bestas ósseas tinham órbitas. E depois de pensar sobre onde eles estavam e o Imperador Fantasma do Vento Yin, parecia que Zhao Ai tinha adivinhado corretamente a identidade dessas bestas ósseas. No seu diálogo com o Imperador Fantasma, Zhao Ai apenas disse aquelas palavras como uma sondagem. Ele não esperava estar certo. As bestas ósseas agora estavam fazendo seu movimento. Suas ações eram muito suaves e parece que estavam seguindo um certo ritmo. Dentro da formação dos 10.000 fantasmas, elas eram capazes de caminhar furtivamente. Se Zhao Ai não estivesse prestando atenção nelas com seus finos filamentos de força espiritual, então não teria sido capaz de senti-las. As bestas ósseas provavelmente eram controladas pelo Imperador Fantasma do Vento Yin. Por causa disso, foram capazes de esconder sua energia enquanto se moviam. Qualquer criatura, contanto que tivesse energia, a emitiria enquanto se movia. Por outro lado, essas bestas ósseas não emitiam nenhuma energia enquanto se moviam. Isso não foi um acidente. O Imperador Fantasma do Vento Yin certamente estava usando truques. Enquanto Zhao Ai pensava sobre isso, uma besta óssea a quase 5 metros de distância dele começou a se abaixar na preparação para atacar. Assim que a besta óssea atacou, Zhao Ai balançou sua mão e transformou seu cajado fantasma de sangue em uma marreta e em seguida balançou na direção do crânio da besta óssea. A besta óssea estremeceu, e antes que pudesse responder, Zhao Ai transformou a marreta em uma enorme rede que cobriu a besta inteira. Depois disso, Zhao Ai puxou a rede e assim como uma bola de basquete, ele lançou direto no espaço. O processo pode parecer muito lento, mas na verdade aconteceu muito rápido. Era como quando você pega uma bola e então logo em seguida arremessa na rede. Quando a besta óssea foi enviada para o espaço, o Imperador Fantasma do Vento Yin imediatamente sentiu sua conexão com a besta ser cortada. Isso o deixou surpreso. Deve-se saber que embora as bestas não fossem muito fortes no reino do cultivo, foi gasto muito tempo refinando-as. Agora que alguém roubou uma, como não podia ficar com raiva? O Imperador Fantasma sentiu seus pulmões explodirem de raiva. Mas neste momento, várias bestas ósseas se jogaram na direção de Zhao Ai. Embora os movimentos de Zhao Ai fossem rápidos, isso também o deixou com uma abertura. As bestas aproveitaram essa oportunidade para atacar. Todavia, Zhao Ai fez algo que as bestas nunca esperaram. Seu corpo piscou e logo em seguida reapareceu a alguns metros de distância. Essa mudança de posição fez as bestas ósseas atacarem o nada. Zhao Ai não pensou muito sobre elas enquanto se movia rápido na direção das bestas ósseas. Mas as bestas eram ligeiras, elas imediatamente recuaram para o mar de fantasmas, desaparecendo de vista. Zhao Ai queria pegar as bestas ósseas, mas infelizmente, foi impedido pelos fantasmas que já se materializaram.
Por causa da névoa negra, os fantasmas agora eram tangíveis. Naturalmente, eram diferentes dos verdadeiros fantasmas maliciosos e sua força era pior. Mesmo assim, se materializaram e agora tinha poder de luta. Neste momento, Zhao Ai parou. Então transformou a cabeça do seu cajado fantasma de sangue em uma lótus. Zhao Ai levantou seu cajado enquanto emitia luz. Era como se o sol tivesse nascido. Essa era a magia de luz. Além disso, era uma magia de luz em larga escala chamada descida da luz sagrada. Elemento luz era o maior nêmesis da energia sombria e esses fantasmas eram feitos de energia sombria. Junto com o brilho da magia do elemento luz, os fantasmas gritaram antes de desaparecerem. Depois de usar a magia de luz, Zhao Ai se moveu e apareceu ao lado de uma besta óssea. Enquanto a besta ainda estava se debatendo sob a magia de luz, Zhao Ai agarrou seu pescoço e a jogou no espaço. O Imperador Fantasma não esperava que Zhao Ai pudesse usar a magia do elemento luz no submundo. Deve-se saber que a energia sombria era predominante neste plano, não havia quase nenhuma outra energia aqui. No entanto, Zhao Ai lançou magia de luz e uma muito forte ainda por cima. Não levou muito tempo até os fantasmas da imitação da formação dos 10.000 fantasmas desaparecerem sob o ataque da magia de luz. O Imperador Fantasma do Vento Yin sentiu que ia ficar louco. Ele não conseguia entender como um monstro como Zhao Ai existia. A formação simplesmente não tinha efeito sobre ele. Ele tratou o templo como se fosse o seu jardim traseiro. Depois de ver Zhao Ai roubar outra besta óssea, os olhos do Imperador Fantasma do Vento Yin ficaram vermelhos. Ele balançou seu cetro dos 10.000 fantasmas com ferocidade e então murmurou um encantamento. O encantamento fez os olhos do crânio do cetro dos 10.000 fantasmas iluminarem com luz vermelha. Porém, essa luz não disparou na direção de Zhao Ai, e sim na direção do Imperador Fantasma do Vento Yin. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.